para eles, né? Acho que foi nesse ano, na verdade, que foi divulgado que a expectativa de vida na China superou a expectativa de vida nos Estados Unidos, né? Há claramente uma competição entre as potências. Nessa competição, Elias, como é que você vê, por exemplo, o foco do China na questão militar? Né? Porque existe toda essa movimentação, Taiwan. Aliás, eu te agradeço, né, pelo comentário que você fez da melhor cobertura do Congresso na internet brasileira. A primeira notícia que eu vi fora do Brasil 247 sobre o Congresso era no UOL e na linha do preconceito, dizendo China vai endurecer, tomar Taiwan, uma coisa que já é dela, mas enfim. Então eu queria que você falasse sobre a questão militar. A China, primeiro que a China já está elevando o foco para a defesa já há algum tempo, né? Vamos dar um exemplo prático aqui. Por exemplo, há 10 anos atrás, os americanos conseguiram uma conquista muito, muito forte, que é força militar suficiente para bloquear a China a partir do Mar do Sul da China, tornando aquela região do mundo muito vulnerável para os chineses. Ou seja, por ali passa a maior parte das importações e exportações chinesas. Então, os americanos eles conseguiram força suficiente para bloquear aquela região. E a China, recentemente, conseguiu acumular força material suficiente, militar, para quebrar esse bloqueio. É por isso que, por exemplo, a temperatura no Mar do Sul da China vem elevando gradativamente, por conta da elevação da capacidade chinesa de desbloquear o Mar do Sul da China no momento que ela quiser. E também tem a questão de Taiwan, que a China deu uma demonstração de força muito grande depois da visita da Nancy Pelosi e que assustou os americanos, né? A China bloqueou Taiwan por mar e por ar, ou seja, Taiwan ficou 1 ou 2 dias sem poder sair nenhum avião de Taiwan, porque a China bloqueou Taiwan pelo ar, e também sem sair nenhum navio para Taiwan durante 1 ou 2 dias, né? Então, uma demonstração de força muito grande. E sobre as declarações do Xi Jinping no Congresso, não saiu muito do usual. É evidente que hoje se leva muito em consideração a fala que é mais forte dele, mas sempre fala isso. Os três falam isso há muito tempo. Taiwan é parte da China e vai ser uma questão que vai ser resolvida por nós. O que fica, por exemplo, é que é a ignorância ocidental, né? Ou seja, tentar falar de algo que é dela, que os próprios Estados Unidos eles reconhecem Taiwan como parte da China, e então falar que a China vai invadir Taiwan é uma coisa meio estranha, né? Mas, no final das contas, Leonardo, para os chineses, manter o atual status de Taiwan como tal, ou seja, Taiwan quietinha no canto dela, com a bandeira dela, com seus símbolos, com tudo, mas sem declarar independência, já é um grande negócio para os chineses. Tá? Uma coisa pode ser resolvida em 300 anos, né? Mas ali tudo é muito estável hoje, né? Certamente. Não, é como se falasse, o Brasil vai invadir Fernando de Noronha. Como assim? Fernando de Noronha já... Lógico, tem uma outra história, tem uma ocupação, tem um regime de administração diferente, mas, enfim, pertence à China. Elias, sobre a questão, eu tenho acompanhado muito a questão dos semicondutores, né? E vou te contar uma experiência pessoal. Recentemente, eu estava passeando num shopping center de São Paulo e tinha lá um stand da Xiaomi. Aí eu parei para ver e eu falei, caramba, fui ver tablet, celular, essas coisas. Eles têm uma qualidade de processamento, de imagem, de câmera tal, superior ao dos produtos ocidentais, né? Isso me impressionou bastante. Então, a China já está desenvolvendo uma capacidade tecnológica muito alta. O Ocidente tem condição de bloquear o desenvolvimento tecnológico da China ou não? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Eu acredito que não, por 2 fatos. Primeiro, o tamanho do mercado interno chinês. Então, a China tem um mercado interno muito grande e o mundo não pode abrir mão daquele mercado interno. Então, o mercado interno chinês ele é ainda um grande poder de barganha que a China tem, por exemplo, para a Samsung, que é capaz de produzir esses chips, né? E mesmo para a TSMC, né? Até porque a lucratividade de empresas como a TSMC vai cair muito com esse embargo da China, que a China está sofrendo. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a China está avançando muito na construção de semicondutores a partir de várias iniciativas. Primeiro, queimando dinheiro, ou seja, a China não está tendo... Como ela pode criar moeda à vontade, é banco público ali, emprestando para empresas estatais, eles podem queimar dinheiro em ciência e tecnologia, que não tem nenhum problema, fora as reservas cambiais de $3 trilhões. Ou seja, não existe nenhuma restrição financeira para a China enfrentar essa questão dos semicondutores.
E o segundo, né? Ou seja, a China também está operando internacionalmente nesse caso, né? E tem coisas que a gente não se fala em público, né? Então, certamente a China está operando com engenheiro coreano, engenheiro taiwanês. Ou seja, o que a China está fazendo hoje, então, dessa questão dos semicondutores, lembra muito os processos de substituição de importações que a União Soviética fez durante a Segunda Guerra Mundial, né? A União Soviética ela usou espiões no mundo inteiro para poder elevar sua capacidade produtiva militar com a possibilidade de enfrentar a Alemanha, né? E também a própria bomba atômica, né? Então acontece o mesmo na China hoje, né? A China hoje está com todo o aparato de inteligência voltado para conseguir essa conquista que é fundamental, que é alcançar os americanos no software dos semicondutores, né? Exatamente. Bom, e aí, evidentemente, eles podem deslanchar do ponto de vista econômico. Elias, outra coisa que se fala também sobre esse Congresso, embora você falou, o discurso, quer dizer, o que eles vêm dizendo e tal, é de que a figura do Xi Jinping, ele, de fato, ele tem uma visão mais ortodoxa em relação ao marxismo. Né? De fato, ele é efetivamente socialista. Algumas pessoas dizem ali, quer dizer, que vai haver muito maior controle sobre a desigualdade, talvez teto de riqueza, coisas desse tipo. É possível dizer que o Xi, de fato, é mais socialista do que os antecessores? Como é que você vê a figura dele, propriamente? Cara, sabe que é o tipo de pergunta assim que é muito comum ser feita, né? O que eu acho é que cada um ali que chegou ali, como Mao, Deng Xiaoping, Hu Jintao, Jiang Zemin, cada um deles teve uma tarefa histórica, uma tarefa que a história colocou para eles cumprirem, então eles cumpriram, sabe? Ou seja, cada geração ali, Hu Jintao, o Jiang Zemin, eles cumpriram as tarefas que a história colocou diante deles, né? Então, inclusive contradições que surgiram na época histórica deles e que não estão surgindo hoje, não surgiram antes, né? Mesma coisa o Xi Jinping, ele está diante de tarefas históricas que o leva a tomar decisões que não seriam possíveis há 20 anos atrás ou 10, porque não apareceram nem os problemas e nem as soluções. Então, acho que nós temos que analisar, por exemplo, essa diferenciação que se faz dele e dos outros, e dos que vieram antes dele, mais como continuidade, ruptura, como mais esquerda ou mais direita, entendeu? Sabe? Então, por exemplo, na época do Jiang Zemin foi uma época que surge com muita força a propriedade privada no país, existe o processo de liberalização maior da economia, né? Mas também surgem os bancos públicos chineses, inicia esse processo de transformação das empresas estatais chinesas em grandes conglomerados empresariais estatais, né? A época do Hu Jintao, ele começa muito das políticas que foram aprofundadas com o Xi Jinping, e hoje o Xi Jinping está diante de si com a necessidade de enfrentar as desigualdades. E como está enfrentando isso daí? A partir de uma onda de inovações institucionais voltadas ao quê? Voltadas à mudança dos esquemas de propriedade do país, né? Então, o setor privado chinês está sendo trocado, literalmente, porque ele não consegue entregar mais do que a sociedade demanda, por formas novas de propriedade, públicas na sua dominância, né? Então, o que eu vejo é o quê? São desafios diferentes, respostas diferentes e épocas históricas diferentes. E cada um deles, e o Xi Jinping, inclusive, ele é um pouco do universal particular para cada época histórica, né? Então, hoje, as demandas com as quais a China se defronta, ela tem na figura do Xi Jinping e no Partido Comunista, que é o que ele representa, ele é filho do Partido Comunista, né? Ele tem nele o chamado universal particular, né? Ou seja, aquela figura que diante dele existe, vamos dizer assim, todas as capacidades possíveis criadas ao longo da história para enfrentar os desafios futuros, né? Não sei se eu fui claro nessa resposta. Não, foi né? muito claro. Você falou assim de uma linha de continuidade e esse desafio da desigualdade sendo colocado, ele buscando novas formas de propriedade. A gente acompanhou muito, né, no passado recente, aquela história que aconteceu com o fundador do Alibaba, o Jack Ma. Né? Então, há uma espécie de cerco aos bilionários de combate à desigualdade em curso na China. Suliane Raul dizendo, boa tarde, excelente tema em discussão. Assisti cerca de um ano atrás uma brasileira que estava na China pesquisando sobre o conceito de created in China e não mais made in China. É muito interessante, né? Eles não são mais maquiladores, né? Não é uma coisa de produzir com mão de obra barata. Eles criam, né? E o que eu vi da Xiaomi, eu não sei se já teve essa experiência de ver,
Eu falei, pô, esses caras estão criando alta tecnologia, não é, né? Não é simplesmente produção barata, né? Não, eles estão. É o que eu falo para as pessoas que nós temos que construir uma ciência para poder enfrentar o que é a China hoje, o que é o que bicho que é aquele, porque as ciências sociais que nós produzimos aqui no Ocidente são incapazes de entregar para nós respostas àquele movimento real, né? Então, por isso que eu tenho advogado muito a tentativa de criar um novo campo, um novo arranjo teórico, conceitual e categorial para entender a China. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque desde 2006, quando a China ela inaugura o Sistema Nacional de Inovação Tecnológica, tendo essas empresas estatais como núcleo, a China criou um sistema, dessas empresas surgiram inovações tecnológicas disruptivas, como o 5G, a Big Data e a inteligência artificial, que permitiram com que a China elevasse a capacidade de planejar sua economia a patamares jamais sonhados. E, filosoficamente falando, elevou-se a capacidade de dominar a natureza. E quando ocorre esse tipo de coisa, é porque existe ou um novo modo de produção surgindo, ou seja, com novas regularidades, uma coerência, uma outra coerência interna, né? Ou seja, redundante aqui, o que havia antes, em termos de teoria, já é incapaz de explicar. Por exemplo, a capacidade chinesa de executar milhares de projetos simultaneamente. Isso é uma coisa que só se explica a partir da observação da integração dessas inovações tecnológicas disruptivas à governança chinesa. Né? A capacidade de planejar do governo chinês hoje, com a utilização do Big Data, da inteligência artificial da plataforma 5G, porque a plataforma 5G, por exemplo, nessa velocidade de internet, observa a relação de oferta e demanda online, ou seja, algo que supera o debate sobre o cálculo econômico, sobre o socialismo, que foi feito durante décadas no século passado, né? Enfim, é muita coisa para a gente falar sobre essas questões, né? Vamos trazer então um tema que foi colocado aqui numa pergunta anterior. Essa nova, não é a nova China, né, na verdade, é a continuidade do processo chinês. Terceiro mandato de Xi Jinping. Para o Brasil, eles olham para o Brasil como um dos países mais importantes. Né? Eu queria que você desse a dimensão para o público brasileiro de como a China vê o Brasil, para depois a gente entrar se faz diferença Lula e Bolsonaro e que diferença que isso faz. O que é o Brasil para a China, Elias? Tem um professor de relações internacionais famoso, que eu não vou citar o nome aqui, que fez um texto, um texto famoso, recente, dizendo que interessa para os chineses a eleição do Bolsonaro, né? Ou seja, eu acho que ele meio que viajou na maionese, pelo seguinte: os chineses olham o Brasil e eles não veem com bons olhos um país fraco, um país desintegrado, um país vulnerável. Por quê? Porque um país, nas condições que o Brasil se encontra hoje, é presa fácil para quê? Para que outras potências tomem conta da América do Sul. Por exemplo, Estados Unidos. Né? Então, para a China que sonha, entre aspas, com um mundo multipolar, ter um Brasil fortalecido, reindustrializado, etc., é fundamental, inclusive para as ambições chinesas aqui na América Latina. Né? Então, eu acho que esse é um ponto que é fundamental, ou seja, não interessa para a China um país fraco aqui, como está hoje. Né? Até porque as pessoas dizem, para os chineses interessa que nós continuamos a vender commodities para eles. Isso vai acabar, porque primeiro a China está passando por transformações na agricultura, que está transformando a sua agricultura em uma agricultura de alta complexidade, uma agricultura de alta composição orgânica do capital, né? A China também agora está completando a ligação do Paquistão via Afeganistão, do Xinjiang até o Paquistão via Afeganistão, levando ao barateamento da importação de commodities africanas. Então o Brasil vai ficando cada vez mais sendo uma nação dispensável para a China do ponto de vista da importação de commodities, e que isso fique claro, né? Então, para a China não interessa um país fraco, né? Acho que ao observarmos esse ponto, nós temos que ter condições de um governo Lula que é muito diferente do Bolsonaro, tá? De nós construirmos dentro do governo Lula, e primeiro antes e depois e durante o governo, uma visão estratégica altamente sofisticada das relações Brasil-China, né? Que eu acredito que ainda não é objeto ainda de um estudo profundo, né? Não é o objeto que eu acho não é o objeto com a importância que deveria ter, na minha opinião, mesmo dentro de quem faz o programa do PT, do programa de governo, ou seja, na minha opinião, não vejo isso, né? Não, é quase como se tivesse que existir, né, Elias, um Ministério das Relações Brasil-China, né? Um departamento do Itamaraty completamente focado na questão.
Eu uma sou questão de contra, comissão de alto nível, né? com todo respeito ao Itamaraty, eu acho que o Brasil, as relações Brasil-China não podem ser assunto de diplomata, eu acho. Eu vou falar aqui polemicamente com você aqui, porque você é meu amigo e sabe. E nós estamos no mesmo campo. Brasil-China e relações não é assunto para diplomata. Eu acho que é assunto para políticos e para pessoas com pensamento estratégico acurado, ou seja, com pensamento estratégico sofisticado. E eu vejo muita falta na esquerda de pessoas com essa capacidade, confesso para você, né? Mas mesmo, diga. Não. Conclui que eu ia só trazer um outro ponto, mas Não, mas eu acho que faz falta no Brasil e na esquerda em particular uma visão sofisticada, uma visão de alto nível, não somente sobre o que é a China, né? Mas o que seriam as relações Brasil-China de fato, ou seja, eu acho que falta isso para a esquerda brasileira, né? E tomara que nós superemos isso no governo Lula. E repito, Brasil-China não é assunto de diplomata, né? É assunto de políticos e de estrategistas intelectuais de altíssima sofisticação, né? E acho que eu tenho falado isso com quem eu posso falar, né? é um tema que a gente tem que debater permanentemente. Deixa eu trazer essa pergunta aqui do Bruno Machado. Para o Brasil repetir o desenvolvimento chinês, temos que buscar um social desenvolvimentismo ou uma revolução socialista? Né? Questão complexa aqui, diga. Não, eu acho que na questão da complexidade, porque se for esperar uma revolução socialista, não vai acontecer amanhã, sabe? O que eu tenho que construir no Brasil hoje primeiro, uma maioria política nova no Brasil que coloque novos temas no debate sobre o desenvolvimento do Brasil. Hoje não existe ambiente no Brasil para discutir liberalismo, desenvolvimentismo, porque o Bolsonaro ele acabou com esse ambiente de debate. Né? Acredito que essa frente ampla que o Lula está construindo para governar o país, ela não vai, vamos dizer assim, fazer com que o país vire um país desenvolvido com crescimento chinês em 4 anos. Mas eu acho que ele vai conseguir construir os termos do debate político, econômico e estratégico do Brasil, que eu acho mais importante nesse exato momento. Nós construímos esse ambiente. Ao construir esse ambiente, nós vamos ter que conquistar uma maioria política no Brasil, que não é fácil, voltada aos interesses estratégicos nacionais e com caráter desenvolvimentista, nacionalista e anti-neoliberal. Ou seja, é uma tarefa geracional a que eu estou propondo. Quem sou eu, né? Mas o que eu vejo para fins de desenvolvimentismo do Brasil nos próximos anos. Né? A nossa tarefa é geracional, porque o estrago, nós não temos noção ainda do tamanho do estrago que foi feito. Né? Certamente. Dilma nesse cargo urgente, diz aqui a Cíntia Chaim. Bom, eu não sei o Elias, mas acho que a Dilma é uma das maiores especialistas em China do Brasil, assim como o Elias. Né? Não, a presidenta Dilma, que aliás virou uma amiga nossa, assim, aliás, ela mandou uma mensagem que me emocionou bastante por causa do prêmio que eu conquistei, né? A Dilma fez parte desse processo ela lançou o livro comigo, viramos amigos, nós conversamos e tal, né? Nós compartilhamos de muitas opiniões semelhantes em relação ao Brasil e mundo e tal. Certamente a Dilma, ela não é somente uma especialista em China, muito pelo contrário, ela é uma especialista hoje em muitos assuntos. Ela não tem um assunto que ela não trate com certo domínio. Aqui no Brasil 247, por exemplo, ela veio algumas vezes, ela dá um show aqui. Não, né? Ela é ultra mega preparada, né? Quer dizer, o Brasil ainda vai ter que prestar todas as homenagens a ela. Deixa eu trazer o João Pedro de novo agora, porque o nosso tempo está escasso aqui. Eu queria trazer um ponto, né? João, bem-vindo novamente aqui. Estamos aqui com o Elias. E o Elias falou uma coisa muito interessante. Falou assim: para a China não interessa um Brasil fraco, um Brasil vulnerável como é o Brasil do Bolsonaro. Mas aí eu vou botar uma polêmica aqui, porque o João tinha me falado que ia falar, aqui na Bahia os chineses estão construindo uma ponte, que é a ponte lá da Salvador, Itaparica e tal. E aí o que acontece? Quer dizer, a Lava Jato quebrou todas as construtoras brasileiras. Obras que seriam feitas por empresas brasileiras passaram a ser feitas por chineses, né? E o Bolsonaro volta e meia fala assim, não, a China está comprando o Brasil, né? O Brasil está sendo entregue de bandeja para a China. Então eu vou passar para o João falar como ele vê os chineses na Bahia, que estão fazendo um projeto importante, e aí você complementa, Elias. Diga lá, João. Oi, eu tô vendo essa coisa aqui na Bahia como uma coisa muito bom. Esse projeto, essa coisa é um super projeto que eu acredito que vai fazer a Bahia ficar muito mais linda ainda em breve quando fazer essa ponte entre Salvador e a ilha de Itaparica. Vai ser muito bom isso. E eu vejo isso como uma coisa maravilhosa. Eu sei que a China tem uma coisa lá que constrói as coisas bem mais rápido do que as coisas em outros lugares do mundo. Eu fico até impressionado com isso, Fico até impressionado. A China tem coisa lá que constrói bem mais rápido do que em outros lugares do mundo.
Então, e aí, Elias, aí pegando esse ponto do João, eu te devolvo aqui. Quer dizer, por exemplo, se não tivesse sido Lava Jato, Moro, Bolsonaro, etc., Temer, essa ponte estava sendo feita por construtoras brasileiras. E aí eu te devolvo. Será que para a China é melhor um Brasil forte ou um Brasil fraco? Né? Eu acho que não existe contradição entre as duas coisas, sabe por quê? Porque se um Brasil forte, por exemplo, ele vai negociar com a China o quê? A China, olha, vocês vão fazer parte do nosso projeto nacional, só que nós queremos de vocês o seguinte: nós vamos te entregar soja, ferro e petróleo, e vocês podem nos entregar, por exemplo, 300 bilhões de dólares, por exemplo, em trens de alta velocidade, né? Com transferência de tecnologia, ou seja, o que significa a reconstrução da indústria pesada brasileira também no horizonte, né? E reconectar o país. Seria algo muito interessante para os chineses isso, ou seja, fazer essas infraestruturas estranguladas no Brasil, reconstruir as infraestruturas estranguladas em troca de commodities, como está fazendo com o Irã hoje. A China está religando o Irã do ponto de vista físico, está entregando o metrô de Teherã e está espalhando unidades produtivas do país, mais transferência de tecnologia nesse departamento de máquinas e equipamentos. O Brasil pode fazer algo semelhante, o que significa que vamos resolver o problema das infraestruturas brasileiras, ao mesmo tempo que nós podemos resolver o problema da industrialização a partir das infraestruturas, né? Então, eu não vejo contradição, apesar do nosso amigo ter razão, né? Não, mas o que o João falou é importante, né? Eles constroem com qualidade e com muita rapidez também. E você acabou mencionando, a gente não abordou esse ponto. Camarada Elias, você tem informações mais confiáveis sobre o que realmente aconteceu com o camarada Rugental no Congresso? Olha, as informações que eu tenho são as mesmas que as pessoas com alguma seriedade têm, né? Primeiro que deixa eu deixar claro aqui ontem no Fantástico pintaram aquela imagem como a imagem do Congresso. Negou-se o processo congressual e aquilo ali é o Congresso, ou seja, um adversário do Xi Jinping foi retirado do Congresso à força, demonstrando a real força do Xi Jinping atualmente, que virou um ditador, autocrata, etc. Hu Jintao e o Xi Jinping são amigos pessoais. Hu Jintao ele não lidera nenhuma corrente de opinião interna de oposição ao Xi Jinping. Ele não teve nem força física para isso. É um senhor com 79 anos de idade, com Alzheimer e com mal das montanhas, que é uma doença que se pega no Tibete, porque ele foi no Tibete, governador do Tibete, entre 86 e 90, né? E ele, juntamente com o Xi Jinping, também enfrentou a oposição da ala, entre aspas, reformista de Xangai. Então, do ponto de vista da política, não existe nada que justifique, né, dizer que o Xi Jinping foi retirado do Congresso à força porque ele não é o inimigo do Xi Jinping. Agora, o que fica claro, e as pessoas com as quais eu converso, e de confiança, têm me dito é o seguinte: olha, o cara está doente, está com Alzheimer, né? E isso provoca situações muito indesejáveis para ele, como para ele, em outros fóruns também que ele participa, né? Mesmo na residência dele, né? Então, ele certamente foi retirado do Congresso por problemas de saúde. Eu não vejo nenhuma outra razão, apesar das imagens serem muito fortes. São muito fortes. Agora, uma pessoa com Alzheimer tem problemas de confusão mental muito grande, né? Então, é claramente um problema de saúde ali que ocorreu ali, que levou àquela chamada retirada, né? Nada a ver com política ou coisa do tipo, né? Muito bom. João, você tem vontade de conhecer a China? Você gostaria de conhecer? Você que já foi tão longe aí com a sua arte, será que um dia você irá à China? Você gostaria, João? Não sei, não. Eu não sei disso, não. Nunca pensei nisso. Mas eu acho que eu vou lá na minha vida. Eu vejo alguns aí falando algumas coisas na internet, mas eu não confio mais coisas que a gente fala lá. Lá deve ser bom um pouco ali, algumas coisas. Tem muita coisa, tem muita propaganda negativa. Elisa, eu queria te agradecer bastante. A gente vai manter sempre esse debate aí sobre o tema da China. Parabéns aí pelo teu livro, mais uma vez. E ficamos aí em contato. Valeu. Obrigado, desculpa pelo atraso, depois eu te explico direitinho o que aconteceu, né? Não precisa. Mas um forte abraço para você, para o João, e um beijo no coração de vocês. E valeu mesmo, viu? Um abraço mesmo, do fundo do coração. Obrigado, gente. Valeu.